Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Vamos lá então, vamos começar aqui, né, com a resenha sobre as finais do Oeste. Na terça-feira, o OKC venceu o San Antonio em casa por 127 a 114. Uma vitória que colocou o Thunder 3-2 na série, ou seja, hoje, quinta-feira, o Thunder vai ter seu primeiro match point na série, né? Pode encerrar a série hoje, lá em San Antonio. E como é que foi esse jogo, cara? Foi um jogo que não começou muito bom pro Thunder, né? O Thunder começou o jogo mais ou menos. O Shai teve um começo de jogo muito ruim, né? O primeiro tempo do Shai foi uma coisa, cara, pavorosa. E o Thunder, né, no primeiro quarto ali não foi tão bem, mas, né, com seus reservas entrando, com a defesa funcionando, o time conseguiu terminar o primeiro quarto na frente e no segundo quarto conseguiu abrir vantagem, né, com Alex Caruso novamente tendo um impacto bizarro em quadra, né, surreal como Alex Caruso tá impactando nessa série. Ele que, pra mim, até o momento, é o melhor jogador do Thunder na série, tá? Pra mim, se o Thunder fechar essa série hoje, pra mim o Caruso tem que ser o MVP da final do Oeste. Porque é surreal como ele tá impactando. Assim, cara, eu até separei o número aqui do Caruso. Deixa eu ver se eu acho, cara. Eu tinha separado, bicho, mas tem tanta coisa aqui. Aqui, ó. Ó, o Alex Caruso, ele tá tendo a maior eficiência de 3 pontos na história das finais de conferência, cara. Ele tá chutando pra mais de 58% pra 3 nessa série. Até o momento, ele tem 18 bolas de 3, o que é a maior marca da história das finais de conferência de um reserva. É um absurdo que o Caruso tá jogando. Um absurdo. E nesse jogo, ele de novo foi fantástico. Né, a Isaiah Hartenstein, juntamente ali do Chet, muito bem também, né? O Chet que no primeiro quarto, com o Shai mal, foi ele que carregou o ataque do Thunder, né? O começo do jogo do Chet foi muito bom, de longe. O melhor começo de jogo dele na série, sendo agressivo, eficiente, sendo mais envolvido no ataque. E aí o Thunder, né, conseguiu ir pro intervalo com uma boa vantagem. Na volta do intervalo, o Thunder conseguiu abrir quase não. O Thunder abriu 20 na volta do intervalo. Chegou a botar 20 ali no começo do terceiro quarto. Parecia que o jogo ia acabar cedo, né? Parecia que o Thunder ia, né, fechar a conta ainda no terceiro quarto, mas San Antonio conseguiu reagir. San Antonio reagiu ali no terceiro quarto. O Wembanyama, que estava muito mal no jogo. O primeiro tempo do Wemby foi horrível, tá? Foi um primeiro tempo péssimo do Wemby. Ele conseguiu dar uma acordada ali no terceiro quarto, conseguiu ser um pouquinho mais produtivo, foi um pouquinho mais agressivo também. Castle, Fox ali e tal, conseguiram aparecer um pouquinho. E o Spurs conseguiu cortar, né? Conseguiu cortar uma diferença que bateu 20, cortou para uns 10, né? 10 ou 8. Enfim, conseguiu cortar bem a diferença. Aí no final do terceiro quarto teve toda a questão ali da arbitragem, né? Algumas marcações bem, né? Bem horríveis da arbitragem, né? Vamos falar bem a verdade, né? Tony Brothers e seus capangas cometeram erros bem feios ali na reta final do terceiro quarto. 2 deles, né, geraram muita discussão aí no Twitter da vida, porque foram erros que prejudicaram San Antonio, ou seja, automaticamente, né, o Twitter colocou que foram erros intencionais a favor do Thunder, né? Todo aquele papo de que a arbitragem tá roubando pro Thunder, toda essa narrativa que eu já cansei de falar que é uma narrativa completamente maluca, mas beleza, tá aí. Acredita quem quer e show de bola. Mas de fato foram erros péssimos, né, contra San Antonio. O primeiro foi uma bola fora, né? Não, na verdade o primeiro foi um goaltending do Cason Wallace, que claramente foi goaltending. A arbitragem não deu. E aí, na sequência, o Luke Cornet, por frustração,
fez uma falta no Jalen Williams, que acabou rendendo acho que 2 lances livres pro Jay Will. Ou seja, o que era para ser 2 pontos de San Antonio viraram 2 pontos pro Thunder. E depois o erro que mais viralizou foi a bola fora, que era para ser para San Antonio, né? A bola claramente bateu no pé do Chet. O árbitro estava na frente do lance. Ele deu bola para San Antonio, deu bola pro Thunder. Aí eles foram ali se reunir, porque gerou uma dúvida, porque o San Antonio reclamou muito. Ali no meio do bolinho, eles decidiram que a bola era pro Thunder, ou seja, persistiram no erro. E aí, neste momento, o Mitch Johnson, técnico de San Antonio, pediu um desafio na cara do juiz que estava na frente dele. Ele fez o sinal de desafio. Aparentemente, o árbitro não viu. E o Thunder, malandramente, deu a saída de bola. E aí, com a bola rolando, não tem como você pedir desafio, né? Então, o lance passou batido. Um detalhe, tá? E aí eu não tô passando pano pra arbitragem. Foi erro, tá? A arbitragem errou feio. Dito isso, pelo que eu vi na regra, o Mitch Johnson, ele deveria ter pedido timeout. Ele não fez o sinal do timeout em nenhum momento. Ele só fez o sinal do desafio. Não é assim, tá? E eu não sabia dessa regra, tá? Eu não sabia dessa regra. Eu fui ver depois porque o lance viralizou, muita gente discutiu e aí eu fui ver pra ver. Fui procurar pra ver. E de fato, o Mitch Johnson naquele momento, ele deveria ter pedido o timeout pro árbitro e depois pedido o desafio, tá? Então assim, foi erro da arbitragem? Com certeza. A arbitragem errou. Mas o Mitch Johnson também cabaçou, né? Eu não saber disso, beleza. Eu sou fã, eu comento, eu sou o famoso corneteiro de NBA. Eu não saber, beleza. Agora, o Mitch Johnson, técnico, ele tem que saber disso. Que não adianta só fazer o sinal de desafio, ele tem que pedir o timeout. E, se você rever todo o lance, em nenhum momento o Mitch Johnson pede o timeout, tá? Mas, de novo, não tô passando pano pra arbitragem, só tô pontuando que o Mitch Johnson cabaçou. Enfim, tiveram esses 2 erros, aí nesse erro, né, o Mitch Johnson vai lá, pede o desafio, a arbitragem não dá, porque a arbitragem não viu. Ele fica puto, dá chilique e tal, justificável o chilique dele também, não tô aqui julgando o chilique do cara, justificável. Toma a técnica e o Thunder ganha o lance livre, né? Então foram 2 lances errados contra San Antonio que viraram pontos de Oklahoma. Só que aí, e aí muita gente esquece disso, no lance seguinte, a arbitragem errou contra o Thunder. Porque pegou um toco do Dort, que foi um toco limpo em cima do Fox, e deu falta do Dort. O que claramente foi para compensar o erro contra San Antonio. E a arbitragem inteira desse jogo foi isso. Foi uma arbitragem compensatória. Errava para um lado e compensava errando para o outro. E foi assim o jogo inteiro. Foi uma arbitragem terrível. Eu falei no vídeo de pós-jogo e repito. Foi a pior arbitragem dessa série. A pior arbitragem dessa série. Né? Então, teve esses erros ali no final do terceiro quarto. O Thunder conseguiu sustentar sua vantagem também por conta desses erros, não vamos mentir. E aí no quarto período, o San Antonio desistiu, né? A sensação que me deu foi de que faltou perna para San Antonio no quarto período. Os caras entraram no quarto período completamente mortos. O San Antonio não conseguia organizar nenhum ataque direito. Né, tava muito bagunçado. E o Thunder, que também estava cansado, mas ainda estava consciente, conseguiu encaixar ali uns 2, 3 ataques seguidos que mataram o jogo. Né, o McCain, que fez um primeiro tempo muito ruim, fez um puta de um segundo tempo. O McCain que foi titular, né, por conta das ausências do J-Dub e do A.J. Mitchell. Né, os dois de novo não jogaram. E aí o Daigneault optou por botar o McCain como titular. Foi uma ótima escolha do Daigneault, né? Deu muito certo, especialmente ali no segundo tempo. E aí o McCain foi lá, apareceu, matando bola. E o Thunder conseguiu fechar o jogo sem muitas dificuldades. Na reta final, né, teve um outro lance que viralizou, né? Que foi do Plumlee e do Biyombo, dando algumas chegadinhas bem fora do tom em cima do McCain. E aí viralizou essas chegadas porque antes dos dois entrarem, né? Porque os dois entraram no garbage time, né? O Embi foi falar alguma coisa pros dois.
E aí não se sabe o que o Wemby falou, mas nos 2 lances seguintes, assim que eles entraram, eles deram 2 chegadas seguidas no McCain. Então pareceu que o Wemby deu uma ordem pros caras. E aí depois do jogo, numa entrevista ali pro Prime, se não me engano, o McCain até falou, né, que depois ali da chegada do Plumlee, ele falou, ó, tem mais pra você. Parecendo que foi algo meio que, né, combinado dos jogadores do Spurs de baterem no McCain. Mas enfim, isso aí não viraliza, né? Isso aí não viraliza. Se é o Lu Dort fazendo isso, porra, Polícia Federal. É da Atena. Da Atena. Chama da Atena. É brincadeira. Chama da Atena. Né? Se é o Shea saindo de quadra e falando pro Kerry Williams dar uma porrada no Dylan Harper, porra, cadeia neles, governador. É o KC, o inimigo da humanidade. Mas aí, como é o basquete ético de San Antônio, ninguém fala nada, né? Aí todo mundo fica, ó, pianinho. Tô sacando vocês. Tô sacando vocês. Mas enfim, graças a Deus não deu nada com o McCain, não machucou. E o Thunder ganhou o jogo, abriu 3-2. E hoje, quinta-feira, pode ser que a série termine caso o Thunder consiga a vitória. O que San Antonio tem que fazer para evitar? Pra mim tem algumas coisas. O primeiro ponto, De'Aaron Fox precisa ser melhor. Assim, eu sei que ele não tá 100%, eu sei que o tornozelo dele ainda tá zoado, mas ele tem que jogar melhor, gente. Esse último jogo dele foi terrível. Apesar dele ter matado umas bolinhas aqui ou ali e, né, ter controlado bem os turnovers, né, foi só um turnover dele no jogo. Cara, o que ele desperdiçou de arremesso, o que ele forçou arremesso ruim, cara, e o que ele deixou de acionar o Wemby em momentos onde o Wemby tava... Nos poucos momentos que o Wemby tava livre, foi brincadeira, assim. Brincadeira, assim. Muito mal o Fox no jogo. E ele é um cara importante pro time, cara. O Spurs precisa do De'Aaron Fox bem, se quiser ganhar hoje. Assim como precisa de um Wembanyama melhor. Né, o Wemby, ele foi muito mal nesse último jogo. Foi disparado o pior jogo dele na série. Disparado. Mérito da defesa de Oklahoma, né? O Hartenstein e o Chet fizeram um trabalho muito bom para tirar o Wembanyama do garrafão, né? O Wemby, toda vez que tentou infiltrar, tentou entrar no garrafão do Thunder, ele bateu no muro, né? No muro do Hartenstein e no muro do Chet, que ficou ali na cobertura. Então, teve muito mérito da defesa de Oklahoma, sim, mas faltou agressividade pro Wemby. E além de ter faltado agressividade, faltou perna. No segundo tempo, cara, eu achei o Wemby muito morto. Faltou muita perna pro Wemby no segundo tempo. Também fruto, né, do desgaste que o Hartenstein e o Chet causaram em cima dele na marcação. Especialmente o Hartenstein, né, que vem sendo responsável pelos primeiros combates ali em cima do Wemby. O Chet tem ficado mais na cobertura. Inclusive, Daigneault acertou a cobertura do Chet, né? No primeiro jogo, a cobertura do Chet ali foi muito mal, foi muito ruim. A partir do jogo 2 melhorou bastante. A gente tá vendo um Chet mais perto ali do primeiro embate do Hartenstein com o Wemby. E sempre, né, conseguindo uma contestação, sempre, né, dificultando a vida do Wemby. Então, ótimo trabalho da marcação do Thunder, mas também péssimo trabalho do Wemby. O Wemby, ele tem que se impor mais, ele tem que ser mais agressivo. Porque se ele não for, cara, e ficar jogando só no perímetro, ficar só arremessando de 3 e tal, San Antonio não ganha hoje, não. Pra San Antonio vencer hoje, o Wemby tem que dominar o garrafão. E aí ele tem que dominar o garrafão ofensivo e principalmente o defensivo. O impacto defensivo do Wemby nesse último jogo foi muito baixo, cara. Beleza, ele conseguiu aquele toco ali em cima do Chet e tal, mas só isso também. O OKC não teve tanta dificuldade para entrar no garrafão de San Antonio como teve nos jogos anteriores. O próprio Shea, que fez um jogo abaixo, apesar dos números terem sido bons, mais de 30 pontos e dígitos duplos de assistências, o jogo do Shea foi ruim, tá? Inclusive, muita gente me cornetou no vídeo porque eu falei que o jogo do Shea foi ruim, e foi um jogo ruim mesmo. Foi um jogo ruim mesmo, né? Foi bastante pro lance livre, conseguiu gerar jogo ali pros companheiros, beleza. Mas foi um jogo ruim do Shea. Pros padrões Shea, foi um jogo ruim. Mas mesmo o Shea mal,
conseguiu ainda se criar pra cima do Embiid. Teve aquele step back lindo que ele matou em cima do Embiid, uma jogada maravilhosa. Coisa que não vinha acontecendo nos outros jogos, né? Então, pro Spurs ganhar hoje, o Embiid ele tem que mudar a atitude dele. Claro, vai muito também do Mitch Johnson achar maneiras de posicionar o Embiid melhor, né? De facilitar mais a vida dele no ataque e tudo. Mas tem que partir muita coisa dele também. Ele tem que ser mais agressivo, ele tem que ser mais intenso, coisa que ele não foi nesse último jogo. Então, Fox tem que ser melhor, o Embiid tem que ser melhor. A segunda unidade de San Antonio tem que ser mais produtiva, né? O Dylan Harper, que claramente também tá no sacrifício, não vem bem. O Luke Cornett, toda vez que ele pisa em quadra, ele vira um fator negativo. O San Antonio sempre piora com ele em quadra. Então, esses pontos têm que ser melhores. Eu acho que a cobertura defensiva de San Antonio não foi tão boa nesse último jogo como vinha sendo, tá? Então, eu acho que esses são os principais ajustes que San Antonio tem que fazer. E, obviamente, contar, né, com uma noite fria do perímetro do Thunder, tudo mais, segurar os turnovers. Então, acho que esses são, né, os fatores que tem que darem certo para San Antonio vencer hoje e forçar um jogo 7. Para Oklahoma, se manter, né, agressivo na marcação, forçando turnovers, tentar de novo dominar os rebotes, assim como dominou no último jogo. Pô, o Embiid pegou 6 rebotes no jogo, que é muito pouco, né? Então o Thunder tem que continuar dominando a área pintada na questão dos rebotes. O Hartenstein tem um papel fundamental nisso, vem tendo, né, um papel fundamental nisso. Jared McCain tem que se manter quente, né? O primeiro tempo dele foi ruim, mas o segundo tempo dele foi muito bom. E a série do McCain vem sendo fantástica, né? Pra mim, tá entre os 4 melhores jogadores do Thunder na série com tranquilidade. E pode ser opinião cult, mas eu colocaria ele até como um top 3 na série, tá? Eu falei e repito. Pra mim, a critério de impacto na série, pra mim, Caruso é o mais impactante do Thunder. Depois eu colocaria o Hartenstein, pelo trabalho dele em cima do Embiid. E aí, em terceiro, eu fico entre Shea e McCain. O Shea vem tendo um papel importante, né, atraindo a marcação de San Antonio e achando bons passes, gerando o jogo e ajudando na defesa. Não tô desconsiderando isso, tá? É óbvio que ele vem bem, que ele vem fazendo esse trabalho, né, bem feito. Mas, assim, a gente sempre espera mais do Shea. E ele não tá conseguindo ter tão mais impacto assim, porque ele tá sendo muito bem marcado. O McCain, que tá se aproveitando muito da gravidade que o Shea gera, da tensão que o Shea gera, vem conseguindo pontuar muito em momentos importantes. Então, o McCain, pra mim, ele é top 4 melhores jogadores do Thunder na série. Então, ele precisa continuar quente, se manter bem em segundos tempos e tentar ser um pouquinho melhor também em primeiros tempos, né, que ajudaria bastante. O Chet tem que ter a mesma atitude que ele teve no último jogo, especialmente ali no primeiro quarto. Tem que ter esse nível de agressividade. E o Shea tem que continuar punindo a marcação de San Antonio. Eu não sei se San Antonio vai dobrar mais em cima do Shea no jogo de hoje. Nesse último jogo, San Antonio não dobrou tanto, né? Não dobrou tanto. Foi mais ali na individual do Castle com o Devin Vassell nas trocas. Se San Antonio dobrar, o Shea tem que punir bem, ou seja, ele tem que controlar mais os turnovers. Cometeu muito turnover também no último jogo, né? Nesse último jogo ele cometeu muito turnover. Tem que segurar um pouquinho os turnovers, ser mais assertivo nos passes. E nos momentos em que San Antonio marcar ele no mano a mano, ele tem que punir mais. Ele tem que punir mais. E aí, seja com arremessos no mid-range, seja com infiltrações, seja com bolas de 3, ou seja com idas ao lance livre. Ele tem que punir os mano a mano que San Antonio mandar pra ele. Então, acho que pro Thunder é meio que se manter fazendo o que vem dando certo. E contar com uma noite boa dos arremessadores. Se der pra ter um AJ ou um J-Dub de volta, seria muito bom. Seria muito bom. Mas caso nenhum dos dois jogue, o que é a tendência, acho que se o Thunder fizer isso aqui que eu falei, controlar os rebotes,
forçar turnover, né? Ter um Shea punindo a marcação de San Antonio com passes e com, né, idas pro lance livre ou arremessos convertidos. E tendo uma Ken quente, um Caruso quente, um Keyson Wallace, né, impactante do jeito que tá, e um Hartenstein conseguindo limitar o raio de ação do Embiid, se o Thunder fizer isso, o Thunder tem boas chances de fechar a série hoje e evitar um jogo 7 no final de semana. Então, é isso, cara. Todo sintoma de jogão, né? Eu acho que vai ser um jogo bem pegado. O San Antonio não vai cair sem lutar. Vai ser uma guerra. E vamos ver quem vence hoje, né? E aí vamos ver se a gente vai ter um jogo em 7 no final de semana para agitar o final de semana. Ou vamos ver se o Thunder fecha a brincadeira hoje. Assim como o Knicks, né? Fechou fora de casa no começo da semana. E o Nicão, né? Nicão vendo isso de camarote. Nicão ali, descansando, relaxado. Ai, ai. Cara, essas finais vão ser fodas, né, mano? Independente de quem for o representante do Oeste, cara, vai ser uma final muito foda, né? Seja Thunder ou Knicks, ou seja Thunder e Knicks, ou Spurs e Knicks, vai ser muito foda essas finais, cara. Eu tô bem animado, mano. Tô bem animado pra essas finais, vai ser muito da hora. E hoje talvez a gente tenha, né, a definição de quem será o adversário do nosso querido Nicão.